Vamos orar todos juntos. Senhor Deus, Pai, Santo e Misericordioso que nos ama. Antes nós todos que estávamos longe do Senhor Deus, recebemos a sua misericórdia. Enquanto nós não conhecíamos o Senhor Jesus morreu por nós, derramou seu sangue precioso, para que os nossos pecados pudessem ser lavados, para que nós não recebêssemos mais o castigo, o juízo diante do Senhor Deus. Senhor, nós agradecemos por essa sua imensa graça. Durante o ano, nós tivemos as 7 etapas do Retiro de Verão. Agradecemos por sua ajuda, sua condução. Agradecemos pelo Senhor Deus ter permitido para que pudesse encerrar muito bem. Agradecemos por muitas pessoas terem recebido a salvação. Nós acreditamos que tudo tenha se tornado glórias diante do Senhor Deus Pai. As pessoas que receberam a salvação se tornaram seus filhos, agora estão com a mesma esperança e todos nós iremos viver com o mesmo objetivo. Para todos esses irmãos e irmãs, que o Senhor Deus possa permitir o seu amor, a sua palavra, a condução do Espírito Santo, para que até que possamos entrar no reino do Senhor Deus, todos possam ser conduzidos pela verdade, pelo Espírito Santo, para que possam viver somente para a glória e a vontade do Senhor Deus, sem nenhuma falta. E para o Evangelho do Senhor, nossos irmãos e irmãs que se esforçam, que se dedicam por completo. Que o Senhor Deus possa permitir mais palavra, maior graça, a bênção prometida para eles, para que o restante das nossas vidas nós possamos viver pelo Senhor, para a sua glória. Senhor, nossas igrejas que estão pelo país, que estão pelo mundo. Nesses últimos tempos, nós todos que estamos guardando a sua fé, a sua palavra, para podermos pregar a palavra. Que o Senhor Deus possa nos conduzir através da palavra, do poder do Espírito Santo, para que nós possamos pregar o Evangelho com toda a força e ousadia, para que as pessoas que ainda não ouviram o Evangelho possam ouvi-la e possam receber a salvação e assim ser conduzidas para diante do Senhor Deus. Nesse tempo também nós estamos reunidos diante do Senhor Deus. Agradecemos por esse tempo precioso para podermos aprender a sua palavra. Que a cada momento o Senhor Deus possa nos permitir qual o caminho que devemos percorrer. Que o Senhor Deus possa nos permitir a sua graça, o poder do Espírito Santo em nossas vidas. Que o Senhor Deus, o restante das nossas vidas, permita para que nós possamos viver para a sua glória com grande força diante do Senhor Deus. Nós oramos em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Então, vamos procurar uma palavra da Bíblia. Vamos procurar a palavra de Mateus, capítulo 6. Mateus, capítulo 6. A partir do versículo 19. Mateus, capítulo 6, a partir do versículo 19. Até o versículo 24, eu irei ler. Mateus, capítulo 6, a partir do versículo 19. Não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consomem, e os ladrões minam e roubam. Mas ajuntai tesouros no céu, onde nem a traça, nem a ferrugem consomem, e onde os ladrões não minam nem roubam. Porque onde estiver o vosso tesouro, ali estará também o vosso coração. A candeia do corpo são os olhos, de sorte que, se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Se, porém, os teus olhos forem maus, todo o teu corpo será tenebroso.
Se, portanto, a luz que em ti há são trevas, quão grandes serão tais trevas? Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou de adiar um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Vamos ler até aqui. Através desse retiro de verão, nós tivemos até a 7ª etapa e até a palavra de hoje, de manhã, o retiro dará como encerrado. E eu acredito que vocês devem estar muito curiosos. Então, eu vou trazer alguns dados para vocês e o relatório. Então, durante as 7 etapas, o número de pessoas que participaram, o número de inscritos totais, foi um total de 69 mil pessoas e 69.019 pessoas que participaram. E também vieram alguns irmãos da China para ouvirem a palavra, e os convidados de outros países. E eu acredito que se contarmos todos esses convidados que não entraram na lista de inscrição, deve dar em torno de 70 mil pessoas. Então, uma das etapas tiveram participantes de 12 mil pessoas, ou até de 11 mil pessoas também, que vieram de uma vez. Então, quando nós contamos todo o número, deu mais de 69 mil pessoas que participaram do retiro de verão. E o número de pessoas que foram batizadas, então eu pedi os dados, o relatório. Disseram que foi um número total de 3.970 pessoas que foram batizadas até agora, mas hoje pela manhã também haverá pessoas sendo batizadas, então eu acredito que deve passar de 4 mil pessoas. E as pessoas que vieram convidadas pela primeira vez, passa de 14 mil pessoas que foram pela primeira vez participando do retiro e ouvindo a palavra. Então, nós podemos dizer que foi um número imenso de pessoas novas que ouviram a palavra e receberam a salvação. Então, dessa vez, todos os irmãos e irmãs que receberam a salvação pela primeira vez compreenderam a graça do Senhor e agora possuem a esperança de entrar no reino do Senhor Deus. Então, eu agradeço por todos nós podemos receber-los realmente de braços abertos e dar as boas-vindas. Então, quando nós olhamos na palavra, olhamos para o pecador. Então, o Senhor, ele disse que ele se agrada mais de um pecador que se arrepende do que 99 justos que não têm o que se arrepender. Então, dessa vez também nós podemos ver como o Senhor realmente ele deve se agradar. Hoje também, dessa vez, eu ouvi vários testemunhos de irmãos dando testemunho de que eles receberam a salvação dessa vez. Eu acredito que o Senhor Deus realmente deve ter se agradado bastante, deve ter recebido a glória. Eu acredito que deve estar acontecendo um grande banquete nos céus. Então, assim como o cântico que diz que toca os sinos lá no céu, então os banquetes está se realizando porque os pecadores retornaram para o Senhor. Então, pensem bem como o Senhor deve estar feliz no momento. Então, muitos anjos devem estar dando glórias ao Senhor Deus e louvores. E para pregar o Evangelho, nossos irmãos e irmãs que todos se dedicaram, que oraram, fizeram serviços, que evangelizaram. Realmente agradeço por todos que tiveram um grande esforço. Então, o espírito das pessoas receberem a salvação. Então, não é só pelo pastor estar pregando muito bem que vai adiantar alguma coisa, mas as pessoas que receberam a salvação, quando eles oram todos juntos, quando eles fazem esse trabalho para que outros espíritos possam receber a salvação, se dedicarem todos juntos. Então, eu também participar desse trabalho onde outros espíritos possam receber a salvação.
e assim possam ser conduzidos. Então, seja realmente para fazer a coleta do lixo, seja para lavar a louça, fizeram vários trabalhos. Da outra vez também, quando muitas pessoas participaram do retiro, algumas pessoas só participavam, ouviam a palavra e iam embora. Antigamente podia até ser assim, mas hoje em dia, como é? É diferente? Todas as pessoas estão aqui na igreja pensando: o que que eu posso fazer? Eu não sou pastor, eu não sou evangelista, eu não consigo pregar, eu não consigo evangelizar, eu não consigo fazer uma consulta individual, mas o que quer que eu consiga fazer, eu devo fazer. E olhando para esse coração com fervor e esforço, nós podemos dar agradecimentos e glórias ao Senhor Deus. Então, quando nós todos estamos nos dedicando, cooperando, realmente o Senhor Deus ele pode trabalhar. Se não for, Deus não trabalha. Então, assim como na palavra de Efésios capítulo 3, versículo 20, nós podemos ver como o Senhor que está hábil para trabalhar, realmente excedendo em abundância por tudo o que nós pedimos ou pensamos. Então, é de acordo com o poder que trabalha em nós. Não é a nossa força, mas nós que estamos todos unidos, o Senhor que trabalha no meio de nós, nossos irmãos e irmãs. Então, quando nós suplicamos ao Senhor, o que suplicamos? Nós suplicamos para o quê? Ficarmos ricos? Para termos algum sucesso na vida? Então, nós não pedimos nada disso neste mundo. Então, o que quer que façamos? Para a nossa família que ainda não recebeu a salvação, nossos amigos, nossos irmãos e irmãs, as pessoas que também não têm nenhuma relação conosco, nós cremos no Senhor e esperamos que o Senhor tenha misericórdia, porque o Senhor está aguardando por eles. Porque o Senhor Deus não deseja que nenhum pereça, mas todos cheguem ao entendimento da verdade, não é? Então, realmente, nós sabemos desse coração do Senhor e é por isso que pedimos para que muitas pessoas possam receber a salvação. Então, os salvos, a qualquer momento, podem ir para diante do Senhor Deus. É por isso que se nós olharmos em Salmo 116, então a morte do santo é precioso ao ver do Senhor Deus. Então nós podemos ver que a morte do santo não é o fim de todas as coisas, mas é o cessar do sofrimento deste mundo e ir para a glória diante do Senhor Deus. Então nós estamos vendo como é essa vinda do santo diante do Senhor. Então o Senhor ele está observando e o Senhor deseja permitir essa glória. E assim como podemos ver em Apocalipse capítulo 14, então realmente todos aqueles que morrem agora no Senhor são bem-aventurados. Então realmente como na Bíblia já disse, realmente morrer e cessar o labor, cessar o trabalho que os segue, realmente é bom diante do Senhor Deus, porque é a glória que é aqueles que morrem dentro do Senhor. Então quando o nosso trabalho, nosso esforço acaba neste mundo, nós podemos entrar no descanso do Senhor. Então é por isso que nós cristãos, então realmente nós não tememos a morte. Então tem muitas pessoas que receberam a salvação, mas nós não estamos aqui para vivermos bem, para nos tornarmos ricos. Mas somos pessoas para vivermos a eternidade com o Senhor. Nós recebemos a salvação para podermos receber essa glória, a esperança do reino dos céus. Por isso que, na realidade, a qualquer momento eu poder partir para o Senhor é estar preparado. Então todos nós pensamos, eu quero ir para diante do Senhor. Então se nós olharmos em Salmo 118 também. Então não morrerei, mas viverei e anunciarei as obras do Senhor. Então nós podemos ver que nós estamos vivos, estamos contando, estamos anunciando as obras que o Senhor tem feito. Então nós podemos ver que todo o trabalho que o Senhor ele fez em mim, como em Salmo 66, eu vou anunciar todo o trabalho que o Senhor tem feito, o seu grande amor, eu vou anunciar. Eu somente tenho como pregar esse grande trabalho que o Senhor tem feito em minha vida. Então, sem conseguir ter interesse, como é que eu posso fazer alguma coisa? Não tem como fazer nada. Pensem bem, eu estou dirigindo na rodovia e eu vejo que uma pessoa sofreu um acidente e essa pessoa está morrendo. Então eu vou só olhar e falar, nossa, coitado, que pena, e eu passo? Eu deixo aquela pessoa de lado? Não, para salvar aquela pessoa,
Eu preciso colocá-lo dentro do meu carro, preciso ir rapidamente para um hospital, não é mesmo? Ou eu chamo a ambulância, chamo o resgate. De qualquer jeito que seja, você vai tentar salvar aquela pessoa. Então, se você vê alguém que está morrendo e você simplesmente o deixa, então pense bem na sua consciência. É só de você ajudar um pouco essa pessoa pode sobreviver. Mas se você mostra desinteresse e só passa, você também faz parte dessa morte dessa pessoa, não é? Então, muitos espíritos que estão indo para o inferno. Nós somos pessoas que recebemos a salvação. Se nós somos verdadeiras pessoas que receberam a salvação, nós, sem a ajuda diante do Senhor Deus, não temos como ir para o reino do Senhor, não é? Da mesma maneira, é preciso que uma pessoa que recebeu a salvação pregue, ajude, assim conduza, porque assim também nós fomos conduzidos. Seja nossa família, seja nossos amigos, qual seja a pessoa. Realmente nós sabemos que aquelas pessoas que receberam a salvação sempre estão por perto e isso se torna uma grande, realmente, bênção diante do Senhor Deus. Mas pense bem, se as pessoas só vivem sem saber se Deus existe, se o Espírito existe, e só estão vivendo por aí, e outras pessoas não estão ao lado para explicar, não realmente é um grande problema. Da mesma maneira, o apóstolo Paulo já disse, ai de mim se não pregar o Evangelho. Então, no mundo é maligno fazer coisas más, mas para o cristão, realmente nós já fazemos o quê? Não fazemos esse mal, um pecado, mas só de não fazer as coisas boas também, isso é mal diante do Senhor Deus. Porque na Bíblia já disse, mesmo você sabendo fazer o bem, se você não faz, isso se torna pecado. Então, uma pessoa que está com fome, ele está pedindo ajuda, ou comida, ou alguém que é fraco está pedindo ajuda, eu preciso ajudar. Da mesma maneira, pense em uma pessoa que está morrendo e vai para o inferno, o espírito está indo para o inferno. Claro que preciso ajudar. Esse é o maior trabalho diante do Senhor Deus. Se eu não faço esse trabalho, isso se torna um pecado. Então, eu fazer somente coisas ruins é pecado? Então, realmente, nós pregamos o evangelho esforçadamente, seja ouvindo ou não. Então, nós pregamos o evangelho. Então nós podemos ver realmente, olhem quantas pessoas que têm um coração duro, que falam, você pode ouvir o evangelho, você pode ir para o céu, eu vou para o inferno. Tem muitas pessoas que falam assim, mas quando a morte os procura, essas pessoas elas se assustam, porque eles olham para as pessoas que estão ao lado, que sabem do evangelho, e ela vai pedir socorro quando ela estiver prestes a morrer. Então nós cristãos que recebemos a salvação, nós também temos o dever de pregarmos o evangelho para outras pessoas. Então, seja o nosso tempo, seja a nossa vida de fé, seja a nossa liberdade, seja a nossa felicidade, todas as coisas que nós temos. Então, nós nos dedicamos, nós estamos recebendo a graça diante do Senhor Deus. O objetivo da nossa vida é poder eu fazer esse sacrifício que o Senhor Jesus ele fez por mim. Eu pregar, essa é a minha maior missão. Esse é o maior dever que eu tenho. É por isso que através desse retiro de verão, então realmente mais do que o esperado, muitas pessoas vieram participar. Do exterior também vieram muitas pessoas para participarem. Então nós podemos ver como o Senhor Deus ele se agrada. Nós podemos ver esse formato das pessoas felizes também. Então, a vinda do Senhor está muito perto. É por isso que o Evangelho, a oportunidade que temos para pregar o Evangelho já não nos resta tanto. Então o tempo que eu tenho, esse último tempo, o tempo restante, eu preciso fazer o máximo que eu posso agora para pregar o Evangelho. Porque nós sabemos que o espírito de uma pessoa é mais precioso do que todas as coisas. É por isso que nós devemos nos esforçar para pregarmos o Evangelho. Então nós podemos ver que no culto de domingo, aqui no... aqui, na nossa igreja, eu esqueci até os dias, porque eu passei tanto tempo ali nas 7 etapas do retiro que eu acabei esquecendo quais eram os dias de culto que nós tínhamos aqui na igreja. Então, olhem só. Então, no primeiro momento, antes de começar, eu tinha ido porque eu fui preparar para o retiro, então já não estava mais aqui, e todas as etapas eu estive participando no retiro. Então, me perdoem, eu não tinha o que fazer, eu tinha que estar lá. Mas eu agradeço pelos pastores que pregaram no meu lugar. E é por isso. Então, eu fiquei pensando na semana passada, onde que foi a última vez que eu preguei?
Então, acho que foi dia 30, penso eu. Tá, eu não lembro. Então, mas se nós olharmos na palavra de Mateus, capítulo 6 também. Então, eu havia pregado um pouco sobre essa palavra de Mateus, capítulo 6, e terminei, não é? Então, é por isso que eu pensei, eu acho que eu devo voltar a pregar essa palavra para encerrarmos. É por isso que eu li novamente a palavra de Mateus, capítulo 6, hoje. Então, vamos pensar mais uma vez nessa palavra de hoje para podermos aprender. Então, não somente a igreja de Seul, mas todas as nossas igrejas que estão pelo país. Então, todas as pessoas novas que vieram para ouvir a palavra e receberam a salvação. Então, assim como o Senhor Jesus havia dito, então nós podemos ver que o Senhor ele já disse para nós fazermos o quê? Realmente olharmos para o nosso Pai que está nos céus, não é? E nós podemos ver que nós chamamos o Senhor Deus, o Criador de todas as coisas, de nosso Pai. Então, como é tão glorioso uma coisa dessas? E é por isso que o Senhor Jesus ele disse: Meu Pai, o vosso Pai. O Senhor Jesus que ressuscitou. Então, antes do Senhor Jesus ressuscitar, ele é o filho que é unigênito, mas após essa ressurreição, ele se torna o primeiro filho dentre muitos filhos. Muitos filhos nasceram diante do Senhor. Então, muitos filhos terem nascido, quer dizer que um filho unigênito ele se tornou primogênito. Então, realmente, de muitos irmãos, ele se tornou o primeiro filho. Então, nós podemos ver realmente meu pai, o vosso pai. Agora nós temos essa ousadia. Então, meu pai é o vosso pai. Então, meu Deus é o vosso Deus. Então, é por isso que nós podemos dizer que o Senhor Deus, que está nos céus, Our Father in Heaven. Nós podemos dizer que é o Pai nosso, que estais nos céus. Então, olhem só isso, como é algo incrível diante do Senhor Deus. Então, o Senhor Deus é o nosso Pai, está em cima de nós. Nós somos filhos do Senhor Deus, nós somos irmãos e irmãs diante do Senhor Deus. O Senhor Jesus disse: Vós sois os meus irmãos e irmãs. É por isso que na palavra de Efésios, capítulo 2, nós podemos ver que nós somos pertencentes ao Senhor Deus, nós somos da família de Deus. E assim, Filipenses capítulo 3, versículo 20 também. Ele já disse que a nossa cidade, a nossa cidadania está nos céus. Então, quer dizer que a imigração já acabou quando recebemos a salvação. Então, agora, neste mundo, existe a morte, o terror, o caos, todas as coisas que são ruins. Cada momento vai acontecer coisas mais horripilantes. Cada momento o tempo também está ficando mais quente. Então, cada momento também vai aquecer mais por conta do aquecimento global. Então, mas, como em Romanos capítulo 8, nós recebemos a salvação para essa esperança gloriosa diante do Senhor. Então, para podermos entrar no reino do Senhor Deus, nós já terminamos a imigração. Já temos o visto. Então, nós não precisamos mais esperar pela passagem. Nós podemos ir a qualquer momento. Eu não estou brincando, pensem bem, isso é uma grande alegria que nós temos. Nós somos da família de Deus. Nós estamos vivendo neste mundo, mas nosso coração está no reino dos céus. Então nós estamos vivendo no reino do Senhor Deus. Então nós podemos ir a qualquer momento, nós podemos viver diante do Senhor. Então quando nós pensamos nessas coisas, então nós não sabemos como nós estamos realmente felizes e agradecidos diante do Senhor Deus. Então as pessoas que receberam a salvação, eu dou as boas-vindas, eu estou muito alegre por todas. Então todos nós somos uma família. Nós somos pessoas que iremos viver no reino do Senhor Deus todos juntos eternamente. E para isso nós precisamos viver neste mundo também. A nossa família da carne, nós podemos ver nossos irmãos e irmãs, não é? Todos nós temos o quê? Um sangue. O sangue é o quê? É mais viscoso do que a água. Então, como as pessoas dizem que colocam o valor no sangue. Então, mas diante do Senhor Deus também é a mesma coisa. Para o Senhor Deus, o sangue é algo mais precioso. Recebemos a salvação pelo sangue do Senhor Jesus. E pelo poder do Espírito Santo, nós temos essa vida dentro de nós. Nós nascemos
em vida diante do Senhor. É por isso que a relação entre irmãos e irmãs espirituais, nós temos uma relação muito mais forte do que a relação de sangue neste mundo. Então é por isso que o Senhor ele disse: assim como eu vos amei a vós outros, amei-vos uns aos outros, não é? Da mesma maneira como o Senhor Jesus ele nos amou, realmente os irmãos que receberam a salvação eles precisam amar uns aos outros. Então, todos nós somos uma família. Todos nós somos filhos do Senhor Deus. Nós somos pessoas que iremos passar a eternidade no reino dos céus. E para isso, nós podemos dizer que a família se ajuda nas dificuldades, não é mesmo? Então, nós precisamos viver desse jeito. Então, eu, depois de que recebi a salvação, havia tantos irmãos e irmãs, e eu não sabia como eu estava tão alegre. Eu não tinha a solidão em mim. Então, como na palavra de Mateus capítulo 6 hoje, vamos pensar um pouco. Mateus capítulo 6, versículo 19. Então, ontem, perdão, da outra vez eu preguei sobre essa palavra, não sei se vocês lembram. Não ajunteis tesouros na terra. Então, nós temos ajuntado os tesouros na terra. Muitas pessoas, quando estão vivendo neste mundo, as pessoas elas têm uma ambição muito grande neste mundo. Então, o objetivo de vida neste mundo é ganharem muito dinheiro, é juntarem muitas riquezas. Então, se tornar rico se torna um objetivo de vida. Mas em Lucas capítulo 12, versículo 15, o Senhor disse para nós podermos vencer esses desejos, realmente da carne, da cobiça. Então, qualquer pessoa neste mundo tem a cobiça. Então, nós temos os desejos para este mundo, não é? É por isso que as pessoas não estão em sã consciência, se esforçam, se dedicam para ganharem isso e aquilo. Então, para viverem com seu próprio esforço. Então, as pessoas que não conseguem alguma coisa, um bom emprego, tentam calotear os outros. Pensem bem, as pessoas elas fazem qualquer coisa para se tornarem ricos. Então, realmente, o espírito das pessoas que vivem neste mundo, elas se dedicam para ganhar a vida, se torna o objetivo da vida deles. Mas o Senhor disse que esse não é o objetivo de vida para nós. Então, o Senhor ele já disse que um rico ele ajuntou muitas riquezas por vários anos. Então, ele construiu muitos celeiros e ajuntou muitas coisas ali. Então, ele é um homem muito rico. E ele está dizendo: ah, minha alma, já que ajuntei muito, agora pode comer, folgar e descansar. Então, se nós olharmos para uma pessoa assim, nós temos uma cobiça falando: nossa, eu queria me tornar assim. Mas o Senhor ele disse: ó insensato, se hoje à noite tua alma pedires, o que tem preparado, para quem será? O Senhor ele nos deu o Espírito e hoje à noite mesmo ele pode nos chamar. Então, o que é que nós temos ajuntado? Seja o nosso conhecimento, seja a nossa honra e todas essas coisas também. Então, será que isso é nosso? Então, nós realmente já estamos utilizando tudo isso de forma emprestada e depois iremos embora. Então, o Senhor está dizendo, realmente, minha alma eu tenho ajuntado. Então, ele está dizendo, o espírito, minha alma você pode descansar, comer, beber. Nós vamos viver. O espírito come-se disso, bebe-se disso, vive por isso? Não. O espírito precisa receber a vida do Senhor, ter a imagem do Senhor Deus, ele precisa resolver o problema do destino eterno para que possa se satisfazer. O Senhor Deus, ele nos permitiu o espírito conforme a sua imagem. Então é por isso que nós vivemos algumas dezenas neste mundo, algumas dezenas de anos, nós podemos dizer que tudo isso é o quê? Somente um processo para nós podermos entrar no reino do Senhor Deus. Então, nós estamos vivendo neste mundo para o quê? Para morrermos, depois partirmos. É somente algumas dezenas de anos. Então, é um processo de preparo para entrar no reino do Senhor Deus. Então, se uma pessoa ela fala, se eu comer e beber aqui, passar, eu vou para o céu, e é isso? Então, realmente, como seria bom, não é? Mas, na realidade, esse é um preparo para podermos entrar no reino do Senhor Deus. Neste mundo, podemos ver a diferença da luz e a escuridão, as trevas. Nós podemos ver a verdade e a mentira que coexistem. Podemos ver o trabalho do Senhor Deus e o trabalho do diabo que coexiste também. Então, mas
daqui a pouco, todo esse nosso trabalho, nós iremos ser discernidos diante do Senhor Deus. Então, seja a luz e a escuridão. Então, o reino dos céus é a luz eterna. Nem o sol, nem a lua serão necessárias nos céus. Lá não existe escuridão. Lá não existe trevas. Algumas pessoas falam, nossa, quando é que eu vou dormir? Nós não vamos dormir. Por que é que vamos dormir? Nós dormimos porque estamos cansados. No reino de Deus não existe cansaço. Não existe fome. Nós podemos ver somente a glória da luz do Senhor Deus. Pelo contrário, o inferno não existe luz alguma. É trevas por completo. Se nós olharmos no livro de Judas, ele já disse que é para entrar na escuridão por completo. Então, vocês sabem aquelas estrelas que estão sozinhas? Tem as estrelas que giram em torno da galáxia, mas tem outras que estão perdidas. Só podemos ver que essas estrelas são as pessoas que vivem perdidas pelo seu próprio jeito, pela sua própria vontade, vivendo solitárias. Então, elas vivem de qualquer jeito, sobrevoando pelo espaço e depois são sugadas pelo buraco negro. Então, o que é isso? É a mesma coisa como o buraco negro. Isso é o inferno. O inferno, ele suga tudo. Então, dentro de nós também. Então, nós precisamos de um pouquinho de luz de noite para podermos andar, porque imagina se não tiver luz, não temos como andar. Em total trevas, como é que nós podemos fazer alguma coisa? Então, este mundo está totalmente escuro. Imagine, no meio da escuridão eu estou andando, como eu sou uma estrela sobrevoando o espaço. Vou me perder e vou ser sugado pelo buraco negro? Então, é um lugar onde o mundo da verdade e a mentira são separados para sempre. Então, o diabo e o Senhor Deus. Então, nós podemos ver que o reino dos céus, onde tem a glória eterna com o Senhor Deus, e o inferno é o lugar onde sofremos para a eternidade com o diabo e seus anjos. Então, nós vamos para um desses dois lugares. Então, nós podemos ver a luz e as trevas, podemos ver a verdade e a mentira que coexistem. Enquanto estamos neste mundo, nós podemos decidir: vamos estar ao lado do Senhor Deus ou vamos estar ao lado do diabo? Vamos estar ao lado da verdade ou vamos estar ao lado da mentira? Enquanto eu vivo neste mundo, eu posso decidir. E do jeito que eu decido, o destino da minha vida é determinada. Então é por isso que nós estamos agora vivendo no meio da luz e das trevas, da verdade e da mentira. Então nós agora podemos escolher. Então nós vivemos sem pensar nessas coisas. Então realmente olhem para os animais. Os animais não sabem quem é o Senhor Deus, não buscam o Senhor Deus, realmente não têm esse discernimento do bem e do mal. E eles somente vivem. Então, mas nós, enquanto estamos vivendo neste mundo, olhando para o reino dos céus, nós pensamos no mundo eterno. O Senhor Jesus, ele disse para nós ajuntarmos tesouros, não na terra. Então nós podemos ver como o rico, realmente insensato, ele ajuntou muitas riquezas para a sua carne, dizendo, minha carne, meu espírito, você pode descansar. Então é uma pessoa muito insensata. Então a carne vai viver para sempre comendo e bebendo deste mundo? Então realmente se hoje à noite pedirem a tua alma, para quem será? Como em Eclesiastes capítulo 7 também. Então, realmente, nós, como viemos nu, quando partimos, iremos partir nu. Tudo que temos ajuntado com as nossas mãos, nada poderemos levar. Então, seja centenas de anos, milhares de anos, não é? Então, o Senhor está dizendo que hoje à noite pedirei a tua alma. Então, um homem chamado Howard Streeter, ele também era um homem muito rico. Ele tinha grandes empresas de avião, de hotéis. Ele tinha grandes empresas. Ele também mexia com apostas em Las Vegas, com cassinos. Então, era um homem incrível. Mas esse homem morreu aos 71 anos de idade. E antes de morrer, ele disse uma coisa. House Schuster, quem conhece, conhece esse homem. Então podem escrever, podem pesquisar o nome dele como hoteleiro. Ele também já disse na vida dele, nothing, nothing.
Então, isso, nothing, em inglês, significa nada. Nada, nada, nada. Quer dizer que realmente ele viveu uma vida realmente luxuosa neste mundo. Mas como na palavra de Eclesiastes, realmente Salomão escreveu, não é? Então ele diz, eis a palavra do pregador. Vaidade, vaidade, vaidade. Tudo é vaidade. Então nós podemos ver como aparece 5 vezes a palavra vaidade numa única palavra. Então realmente ele utiliza a palavra vaidade 37 vezes em todo Eclesiastes. Então se nós olharmos em inglês é nothing, nothing, nothing. É nada. Mas as pessoas vivem como se fossem viver centenas, milhares de anos. Por que são assim? Pessoal, enquanto vocês vivem neste mundo, nós precisamos preparar para a eternidade. Então é por isso que disse para nós não ajuntarmos riquezas nessa terra. Então, porque são riquezas onde os ladrões podem vir e roubar. Então, algumas pessoas dizem, vou juntar aqui nesse cofre, depois é só fechar na parede e passar a tinta. Então não vai nem enferrujar. Então eu posso pegar e guardar ali dentro do cofre do Banco Central. Então ninguém não vai nem conseguir chegar perto. E algumas pessoas pegaram e guardaram, mas outras pessoas ficam com medo, então falam, não, eu vou amarrar meu dinheiro. Como? É só comprar um imóvel, porque vai ficar imóvel. Então da mesma maneira, como em Provérbios capítulo 29, não é para nós nos esforçarmos para enriquecermos. Então, realmente, por que você está se preparando? Você está se preparando, juntando coisas para coisas que não são nada. Porque os bens têm asas, criam asas como águias e vão voando. Então, de repente, todos os seus bens podem ir voando. Então, a pessoa fala, então é só amarrar-los. Como é que eu vou amarrar? Então, se eu comprar um imóvel e não voa? Então, parem de ser tão insensatos. As pessoas falam em ajuntar coisas neste mundo, mas o Senhor diz, para não ajuntarmos nada neste mundo. Então, um tempo atrás, outro presidente da Samsung faleceu. Então, quando ele faleceu, apareceu no jornal. Então, o dia da morte dele estava tão próximo. Então, a minha boa mansão, quem é que vai usar? Meu carro luxuoso, a chave, quem é que vai usá-lo? Então, há grandes pinturas que estavam guardadas em depósitos, do que adianta? Steve Jobs também é a mesma coisa. Então, ontem, na TV, apareceu de forma bem detalhada sobre Steve Jobs. E eu vi que esse homem era um homem muito incrível mesmo. Na época, ele era um homem que havia conseguido sucesso pelo mundo todo. Então, as pessoas dizem, ele desenvolveu o smartphone e foi isso. Mas eu não penso que foi só isso. Ele é um homem incrível, ele era um gênio. Então, mas teve câncer de pâncreas. Aos 2003, na verdade, teve o câncer de pâncreas e ele fez a cirurgia em 2004 e morreu em 2011. Morreu aos 56 anos de idade. E este homem, antes de morrer, o que ele havia dito? Então eu vivi somente para poder fazer o quê? Ajuntar riquezas. Eu fiz diversos esforços para juntar riqueza. Então, mas eu fui muito insensato. Eu vivi como um ignorante. Então, tem coisas muito mais importantes do que o dinheiro. Então, só de ter algo para comer e beber, eu preciso procurar algo mais precioso. Mas eu vivi como um insensato. Então, pesquise na internet Steve Jobs, vocês podem ver tudo sobre ele. Quando eu olho para os ricos que morrem, todos dizem, eu fracassei. Então, nenhum deles consegue viver por muito tempo. Então, nós não devemos nos tornar insensatos. Não ajuntem riquezas neste mundo. Não ajuntem riquezas para si mesmo.
Então, nossa, eu já preguei isso na semana, na outra vez, não é? Então eu estou falando novamente só para lembrar, só para lembrá-los. Mas agora, se nós olharmos aqui no versículo 20, mas ajuntai tesouros no céu. Então, mas ele fala, mas, isso quer dizer que quando vai citar alguma coisa importante, ele está dizendo, mas ajuntai tesouros nos céus. Então, eu preciso juntar tesouro no céu, não para o Senhor Deus. Então, é para nós mesmos. Ajuntai tesouros nos céus para vós mesmos. Fica subentendido aqui. Então, o que é que as pessoas elas pensam como tesouro? Isso nós precisamos ajuntar no reino de Deus. Então, isso nem ladrões podem roubar, não é? Nem a ferrugem a consome, nem os ladrões não minam nem roubam. Então nós podemos ver que nós ajuntamos riquezas, nós falamos, eu vou ver para sempre, ou ali eu vou guardar dentro de um banco para que ninguém possa roubar, eu vou colocar juros e vou receber dinheiro em cima disso, e assim eu vou manter a minha riqueza? Não, não é. O dinheiro que eu mantenho aqui jamais vai para o céu. Então as pessoas estão na Coreia e vão para os Estados Unidos ou para a Inglaterra, tem muitas pessoas que fazem imigrações, não é? Sempre quando fazem a imigração, os bens passam para o outro país, não é? Ele, antes de ir embora, ele passa tudo, porque ele vende as suas casas, vende os seus bens. Assim ele vai para o outro país. Ele acaba com tudo, só pega o ticket para poder comprar a passagem e ir embora. Então, as pessoas, quando querem tirar o dinheiro da Coreia do Sul para os Estados Unidos, precisam converter o won para o dólar americano. Então, o dinheiro coreano não vai do jeito que é. Então, neste mundo também nós podemos ver que o dinheiro deste mundo não vai para os céus. Então, o que é que fazemos? Então, os bens que temos realmente são para as coisas eternas, para as coisas gloriosas, realmente precisam ser transformadas. Então, é por isso que como é que é transformar? Então, primeiramente, nós que recebemos a salvação. Então, nós não temos a esperança neste mundo. Daqui a pouco nós iremos partir deste mundo. Então, com o nosso pensamento podemos partir mais cedo. Então, realmente podemos vir aqui algumas dezenas de anos, pode demorar um pouco mais. Mas eu também, para ir para diante do Senhor Deus, eu sinto que eu estou bem próximo. Então, eu quero muito ir para diante do Senhor Deus, mas tem um trabalho a ser feito. Então, até que esse meu trabalho se encerre, eu peço, Senhor Deus, me dê mais tempo. Então, quando o meu trabalho acabar, Senhor Deus, eu quero partir a qualquer momento. Então, eu não quero estar ali deitado no hospital, na cama, dizendo ai, 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 e ficar esperando. Então, no dia que terminar o meu trabalho, Senhor, me leve. E esse é um dos tópicos da minha oração. Então, mas nós todos, enquanto vivemos neste mundo, estamos vivendo para trabalhar para o reino de Deus. Então, se nós olharmos em Colossenses capítulo 4, quando nós vemos, ele cita o nome de tal, 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 fulano, 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 que trabalham para o Senhor Deus enquanto viviam neste mundo. Trabalharam pelo reino de Deus. Então, enquanto vivemos na constante tempo, estamos trabalhando para algo que é eterno. Vivendo no mundo material, estamos vivendo para os trabalhos espirituais. Então, as pessoas deste mundo, realmente como é que vão reconhecer esse trabalho? E é por isso que nós vivemos este mundo, mas não somos do mundo. E é por isso que Hebreus, capítulo 13, versículo 11 também. Então nós podemos ver que não existe uma fortaleza que é eterna neste mundo. Então, não existe uma cidade para viver para sempre neste mundo. Então, algumas vezes quando eu assisto na TV, eu vejo as pessoas construindo casas realmente muito bem feitos. Então toda a família pode entrar e viver na mansão. Então eu vi também, alguns dias atrás, ele e a esposa dele dentro de uma casa incrível, bem construída. E eles estavam muito felizes com isso.
Mas são pessoas já idosas. Quanto que vão viver? Daqui a pouco vão falar, ai, minha coluna, ai, minha costa, minha cabeça, meu braço, meu joelho, e aí assim vai. Não consegue nem viver na sua casa, vai para o hospital e depois vai partir. Então, será que ele vai viver para sempre? Então, Colossenses, capítulo 3, nós podemos ver que a nossa cidade está nos céus. Então, nós estamos esperando pelo Senhor Jesus. Então, este mundo também, se nós partirmos hoje, o Senhor vai enviar os anjos para me buscarem. Então, quando nós contamos essas coisas, as pessoas falam, ah, pastor, como é que você pode ir sozinho? Você tem que ir junto. Então, eu acredito que vamos todos juntos, porque o dia do retorno do Senhor está muito próximo. Então, desde o princípio neste mundo. Quando o tempo estiver cheio, nós sabemos que há de encerrar o trabalho. É por isso que em Eclesiastes, capítulo 3, realmente já diz que todas as coisas têm um tempo, não é? O tempo é o propósito do quê? Então, de que todas as pessoas, todos os espíritos que receberam a salvação, que nasceram com esse espírito, com a semelhança do Senhor, que recebam a salvação, para que possam pregar o evangelho para todo este mundo, para que todos assim possam entrar no reino do Senhor Deus. E é por isso que Mateus, capítulo 24, versículo 14, para o evangelho ser pregado por todo mundo, até que seja preparado realmente todo este povo para entrar no reino do Senhor Deus. É assim nós somos as testemunhas desse evangelho, para que todo o reino do Senhor Deus seja preparado. Para que todo o evangelho seja pregado, e assim virá o fim. Então, quando o Senhor Jesus havia dito, os discípulos não creram no Senhor. Então, o povo de Israel negou o Senhor Jesus. Então, mas o evangelho foi pregado por toda Israel, toda a Judéia e Samaria, por todo o mundo. Todo o povo, ao ouvir esse evangelho, assim virá o fim. Então, agora olhando os 2000 anos que se passaram, então, inicialmente, nós podemos ver que até os hebreus no Antigo Testamento, realmente eles viviam e tudo foi escrito em hebraico e agora o Novo Testamento foi escrito totalmente em grego. Então, nós podemos ver que o Evangelho ou a Bíblia como principal tem escrito por mais de 3.000 idiomas diferentes. Então, em todos os idiomas diferentes que podem ser escritos, já foram escritos, já foram traduzidos. Seja por texto, seja por rádio, seja pela televisão, tudo já foi. Então, mesmo que nós não percebamos, realmente o Evangelho está sendo pregado com toda a força neste mundo. Então, tudo está preparado. O Evangelho ser pregado neste mundo. Nós podemos ver que todos os judeus que vivem neste mundo realmente foram perseguidos. Por que o povo escolhido do Senhor Deus, eles morreram tanto, sofreram tanto neste mundo? Então, na Segunda Guerra Mundial, nós podemos ver quantos judeus morreram dentro daqueles 5 anos. 6 anos por completo, eles foram massacrados por conta por conta de todo o trabalho que eles fizeram, que foi negar o Senhor Jesus. O Senhor Jesus, ele veio para os que era seu, mas o seu povo não o recebeu, negou o Senhor Jesus. Então, por conta desse pecado de ter negado o Senhor Jesus, nós podemos ver que 70 anos depois de Cristo, o general Tito veio e matou os 1 milhão de judeus naquele tempo. E o restante, ele os espalhou pelo mundo. Durante 2000 anos sofreram. Por quê? Não somente Israel, mas todas as pessoas deste mundo. Podemos ver o pecado de terem negado o Senhor Jesus, como é tão grande, que esse juízo é o inferno. O Senhor mostra em realidade como um exemplo ao vivo para nós. Então, nós podemos ver que Israel, por terem negado o Senhor Jesus, eles foram destruídos, mas o Senhor Deus, para mostrar que Deus não está morto, realmente a nação sumiu durante 2000 anos, não é? Mas nós podemos ver em 1948, nós podemos ver que começou a nação deles até todo esse sofrimento que eles tiveram, e eles conseguiram sua independência, contando todo o sofrimento, não é? Pensem só, 2.600 anos, começando da Babilônia,
todos os países persas, a Roma, todo esse sofrimento que vieram até hoje, sofrendo, escondendo no meio dos outros. Todas as pessoas, quem é que podiam chamá-los de nação? Mas, na Bíblia, se nós olharmos Ezequiel capítulo 36 também, ele fala sobre a nação de Israel, que foi destruída e assim sujou o nome do Senhor Deus. Então, por quê? Todas as pessoas olhavam para o Senhor e diziam: Nossa, o Israel não era o povo de Deus? Mas por que que eles foram espalhados pelo mundo todo? Por que que eles estão sofrendo? Por que que eles estão morrendo? Por que que a terra deles se tornou desolada, assolada? Deus está morto. Por Israel ter fracassado, o nome do Senhor Deus se tornou sujo. Há alguns tempos, realmente, Senhor, eles tinham grande poder, tinham grande mérito, grande glórias. Mas pense bem, essa pessoa agora está totalmente devastada e agora está indo para o inferno. Se tornou, entrou na prisão e agora se tornou um prisioneiro, se tornou um criminoso preso ali. As pessoas falam: Nossa, não é o fulano de tal, não é o filho do fulano de tal, como é que ele está preso ali? Então nós podemos ver o povo de Israel que está morrendo e eles continuam dizendo o quê? Ah, nós somos o povo de Deus, vocês verão. E as pessoas zombam dizendo: Nossa, vocês são o povo de Deus? Bom para vocês, hein? Totalmente destruídos. Então o nome do Senhor Deus foi realmente blasfemado por eles. Então nós podemos ver que Israel também, até o presente momento, pelo pecado dos seus antecedentes que realmente pecaram, agora eles estão totalmente devastados, mas até hoje eles não percebem isso. Eles não creem no Senhor. Eles não se arrependeram até hoje. Eu fui para Israel na minha terceira vez para pregar o evangelho para os judeus. Até em Israel tem pessoas que creem no Senhor. Então tem pastores judeus, 20 pessoas e suas esposas mais 20. Eu fui no Hotel Kivos, perto da Galileia, do Mar da Galileia. Eu juntei várias pessoas ali para pregar o evangelho. Eu fiz o seminário bíblico. Tem várias pessoas ali também. Mas os judeus, como perseguem aqueles que creem em Cristo? E em Tel Aviv também, nós temos a imensa cidade metropolitana deles. Nós temos o aeroporto ali. Então, mas quais são as notícias que nós ouvimos? Em Tel Aviv é a cidade com o maior número de homossexuais no mundo. Então, o pecado está cheio ali. É pior do que Sodoma e Gomorra. E existem muitos judeus que dizem: Deus não existe. Então, eles dizem: Nossa, se Deus existisse enquanto nós sofríamos, cadê Deus? Onde estava Deus? Deus deixou para que nós morrêssemos, e agora? Então, o judaísmo também, eles somente guardam o Antigo Testamento e eles dizem que a Bíblia que nós temos agora é um livro herege, porque não creem no Senhor Jesus. Então, mas por que o Senhor Deus pegou Israel e fez durante que 2.600 anos sofressem assim, deu a independência para eles, os fez se tornarem uma nação poderosíssima? Israel, pelo pecado de terem negado o Senhor Jesus, eles foram para a perdição. Então eles tinham um grande pecado de terem negado o Senhor. Eles precisavam ir para o inferno eterno. Então, mas mesmo que Israel tenha fracassado, Deus não está morto. O nome do Senhor Deus, que se tornou sujo por conta deles, depois de 2.000 anos, o Senhor fez o que? A restauração do seu povo. Então, um país que durante 2.000 anos não existia, que tinha que viver escondido no meio das outras civilizações, quem é que os reconhecia ali? Mas, em 1948, em maio, dia 14, eles conseguiram a sua independência. E depois, no momento que eles pediram a sua independência, nós podemos ver todas as pessoas que creem em Allah, no próximo dia, já começou a guerra, no dia 15. Nós podemos ver que Israel não tinha a mesma quantidade de número de soldados nem armas. Mas nós podemos ver que a primeira guerra, a guerra da independência. Em 1956, eles venceram a Segunda Guerra Árabe. E em 6 de junho de 1967, eles venceram a Sexta Guerra. Então nós podemos ver realmente a Guerra dos 6 Dias, nós podemos ver como é que eles batalharam e venceram.
Israel venceu todas essas 3 grandes guerras que ele batalhou. O mundo inteiro se assustou. Em 6 dias, lutando contra 14 países, 120 milhões de a população árabe ali, versus os 2 milhões e 225 mil pessoas. Pense bem, 120 milhões contra 2 milhões. Olhem só essa diferença. Nasser, ele em 6 dias pediu para se render. E nós podemos ver a quarta guerra árabe em 1973. Israel também venceu, uma grande vitória. Olhem para o Hamas também nesse momento. Então eles atacaram centenas de mísseis ao mesmo tempo para poder atacar Israel. Mas e agora? Olhem só o que aconteceu com Gaza, foi totalmente destruído. 40 mil pessoas morreram nessa guerra. Então olhem o que Israel está fazendo. Até agora parece que Israel vai ser o quê? Destruído por completo, não é? A terra é bem pequenininha. Então, mas quem está atrás de Israel? É o Senhor Deus. Então pode ser que vençam contra Israel, mas será que tem como vencer contra o Senhor Deus? Em Josué capítulo 23, então ele já diz que o Senhor Deus lutará, perseguirá a 1000, porque o Senhor Deus, realmente o nosso Senhor, ele lutará por vós. Então ele nos prometeu. Então o Senhor Deus, ele luta conosco. Então irá perseguir 10.000. Realmente como é que o Senhor não vai conseguir lutar, não é? Então realmente Israel lutou quem? Contra esse povo, mas foi Israel? Não, foi o Senhor Deus. O Senhor Deus o restaurou por completo. Então o Senhor Deus já disse que eles jamais vão ser destruídos. Eles jamais vão ser destruídos. Então nós podemos dizer que assim, por fim, acontecerá a última guerra. De qualquer maneira. Então todos aqueles que negam a Cristo. Tem muitas pessoas que negam o Senhor Jesus, a Cristo, nesses últimos tempos. Então nós podemos dizer que o Senhor Deus ele vai permitir a última chance para 144 mil judeus nos últimos tempos. Então nós podemos dizer em Apocalipse capítulo 7 sobre os 144 mil judeus. Então muitas pessoas dizem, quem vai ser os 144 mil? Eu fico pensando, olhando. Então, mas na Bíblia já disse o quê? Que são as 12 tribos. Que são, mas as pessoas ficam inventando, não, falando, nossa, nós somos a tribo de Pedro, somos a tribo de André, nós vamos ser salvos com os 144 mil. Mas na Bíblia já disse que é para o povo de Israel, é para cada tribo 12 mil. Dentre as 12 tribos, é por isso que haverá o fim. Então, antes da vinda do Senhor, nós podemos ver Israel ter pedido a sua independência. Durante 2600 anos, nós podemos ver que é o grande sinal que o Senhor Deus nos permitiu. O Evangelho foi pregado por todo o mundo. Então nós podemos ver que realmente Israel se tornou um grande poder, um grande país bélico também. Quem é que vai atacá-los? Então nós podemos ver que o Senhor Deus ele já disse que haverá terremotos, realmente ouviremos rumores de guerra. Olhem só, pestes, fome por todo o mundo. Podemos ver o aquecimento global. Nós podemos ver sobre os rumores de guerras, as ameaças. Nós podemos ver 9 países que têm armas nucleares. Então quem é que vai guerrear agora? Onde quer que aconteça essa guerra nuclear, realmente quando uma bomba atômica explodir, muitos cientistas já disseram. Então quando a guerra acontecer, nós podemos ver que este mundo ele vai acabar por completo. Vai ser detonado mais de 100 vezes este mundo se todas as armas nucleares explodirem. Assim como Sodoma e Gomorra ter sido destruído pelo fogo, o Senhor está nos mostrando com antecedência como que haverá um juízo do Senhor Deus. Então podemos ver como o Senhor ele julgou este mundo através realmente da água, ele está guardando este mundo para ser julgado pelo fogo. Então até o dia do juízo final, realmente todo este mundo está sendo preservado, como em 2 Pedro capítulo 3. Então nós, os justos, estamos vivendo nesse último tempo, e é exato. Então mesmo que nós olhemos, nós estamos vivendo nos últimos tempos.
Então é por isso que nós podemos ir nesse último tempo diante do Senhor. Nós podemos ver quantos segundos faltam para acabar as horas. Os cientistas dizem que estão faltando 90 segundos para acabar o mundo. Eles dizem que quando passa 90 segundos o mundo vai acabar. Então nós recebemos a salvação nesses últimos tempos. Então é um milagre, sabiam disso? Então vocês não devem esquecer disso. Por isso que o Senhor Jesus, ele disse para nós ajuntarmos as nossas riquezas nos céus. Então agora nós precisamos nos preparar para podermos entrar no reino dos céus. Então o que é ajuntarmos riquezas nos céus? Então é para guardar o que? Dinheiro ali no banco, para ganhar juros em cima disso? Então não é isso que o Senhor está dizendo. Em Lucas capítulo 16, vamos procurar Lucas capítulo 16. Lucas capítulo 16. Lucas capítulo 16, versículo 9. Versículo 9. E eu vos digo, fazei para vós, amigos, das riquezas da injustiça, para que quando vos faltarem, vos recebam eles nos tabernáculos eternos. Quem é fiel no mínimo, também é fiel no muito. Quem é injusto no mínimo, também é injusto no muito. Então aqui o Senhor Jesus, ele está dizendo para nós fazermos amigos das riquezas da injustiça. Então ele não está dizendo para nós juntarmos muitos dinheiros, dizendo que essas riquezas são injustas. Não, ele está dizendo que as riquezas da injustiça são, não quer dizer a palavra literalmente injusta, mas quer dizer riquezas deste mundo. E quando nós juntamos as riquezas deste mundo, é para utilizarmos para fazer o quê? Amigos, para utilizarmos para a vontade do Senhor. Então é por isso que precisamos fazer amigos das riquezas da injustiça, quer dizer que é para salvar esses amigos. Então, neste mundo, ele não está dizendo para nós fazermos amigos dessa terra. Então, nós, enquanto vivemos neste mundo, realmente para que vos recebam eles nos tabernáculos eternos. Quer dizer que é para fazermos amigos para entrar junto nos tabernáculos eternos. Então, o que é quando nos falta alguma coisa? Quando esse mundo está acabando, quando esse mundo, tudo está desaparecendo. Então, realmente, o amigo que eu deixei feito, quando eu entrar nos tabernáculos eternos, ele estará ali para me receber. Então, quando nós fazemos amigos eternos, então esses amigos também, todos eles no reino dos céus estarão aguardando por mim. Eles vão estar esperando por mim. Então, para nós podemos evangelizar, a nossa igreja está por todo o mundo. Então, nós podemos ver que realmente, muitas das vezes, quando eu vou para esses países visitar as nossas igrejas, muitos irmãos trazem flores, me dão presentes, e eu fico muito feliz. Então, mas depois que passa muito tempo, eu vou para algum país assim, pensa bem, não tem ninguém para me receber, não tem ninguém para te receber, por exemplo, quando você volta para algum país. Você vai ficar como? Triste, não é? Então, mas quem é que vai nos receber quando nós formos para o reino dos céus? Claro que o Senhor estará ali para nos receber. É somente o Senhor que irá me receber. Então, todos os amigos que eu criei estarão ali. Eu vi muitas pessoas que receberam a salvação dessa vez também. Para receberem a salvação. Até pagarem a inscrição. É importante para eu comer e beber e viver. Então, por que que eu estou indo ali no lugar tão quente para viver? Então, para que eu também possa usar da minha força para participar. Então, para poder pregar o Evangelho, nós precisamos desses bens. Então, nós podemos ver o local do retiro também. Quanto que nós investimos aquele dinheiro? Então, nós investimos muito dinheiro ali. Então, mas os santos que receberam a salvação,
Todos ali se dedicaram, se esforçaram e construíram o local do retiro. Então agora está faltando até lugar para dormir. E ao redor nós temos vários o quê? Dormitórios, hotéis. E antes de começar o retiro, as pessoas que queriam participar já foram e reservaram todos os lugares ali para participarem do retiro. Então eu perguntei quanto que custa o hotel ali. Eles dizem que até o Airbnb ali, cada lugar é quase por volta de 1.000 durante um dia, de 3 quartos, então 1.000 por dia. Então pensa bem, 3.000. Então não tem lugar e as pessoas querem participar para ouvirem. É ótimo ir para a igreja, para o local do retiro, participar e todo mundo está comendo, bebendo, todo mundo junto, ouvindo a palavra, todo mundo junto, convivendo junto. É muito melhor participarmos no retiro ali do que estarmos indo para esse Airbnb sozinhos com a nossa família. É muito melhor estarmos com os irmãos, não é? É por isso que nós temos o planejamento para construir mais dormitórios. Então nós queremos criar mais 3 quarteirões, já temos o planejamento preparado. Então logo logo nós iremos começar a construir. Depois do término desse retiro, nós já vamos começar a construir. Então, mas quantos quartos que são? Nós estamos pensando por volta de 480 quartos. Quanto que é o custo? Não se assustem, cuidado. Eu não vou falar porque vai que vocês caem para trás. Então, mas não precisam ter medo. Então, depois que nós fazemos toda essa construção, a reforma em volta, eu acredito que toda essa construção realmente vai dar centenas de, milhares de metros quadrados. Então, realmente, quem é que faz isso? Com qual dinheiro? Todos os irmãos e irmãs que estão unindo seus corações. Então, no mundo todo agora, nós temos por volta de 227 igrejas em 82 países. Nós temos por volta de quantas igrejas? Por volta de 1.070. Então, cada momento aumenta mais o número. Então, é um número imenso. Então, tem vários pastores, vários missionários. Realmente, mas a maioria são em países pobres. E da onde que precisamos enviar esse dinheiro? Da Coreia para auxiliá-los. Mas todos estão fazendo muito bem, sem problemas. Nossos irmãos e irmãs que receberam a salvação estão fazendo essa batalha especial, com o coração de que serão missionários para a missão. Então nós podemos ver realmente a quantidade que eles estão investindo. Então nós podemos ver online também, realmente muitas pessoas fazem, ajudam em todas as coisas também. Então realmente também por conta do coronavírus. Antigamente não conseguíamos ir para o local do retiro, não conseguíamos fazer muitas coisas, tínhamos muitos problemas, não é? Mas ir no local do retiro, muitas pessoas elas iam ali para o local do retiro só para tocarem nos prédios com a mão, para sentirem. E não somente isso, mas para a missão mundial também. Então, mesmo que você não consiga ir como missão, você, o missionário, você quer ajudar os missionários em si, não é? Então, usando todo o coração. Então, tudo que eu uso, eu diminuo. Comida, a minha roupa, todas as coisas que eu utilizo. Então, faço o trabalho de salvar outros espíritos. Todo o dinheiro que eu ganhei realmente com esforço, agora eu quero usar para salvar outros espíritos. Como isso é algo precioso, não é? Quando nós olhamos isso também, tem pessoas com esse coração, é por isso que o Senhor Deus ele pode trabalhar. Onde não há sacrifício, não há trabalho. Como na palavra de João capítulo 15, versículo 13 e 14. Então o Senhor disse, alguém que dá a sua vida pelo seu amigo, realmente é mais precioso, é um grande amor. Então nós podemos ver que o Senhor Deus, ele tem criado a todos neste mundo. E ele veio para este mundo. E ele nos fez o quê? Os seus amigos.
Então, amigos quer dizer que é para podermos entrar no reino do Senhor Deus junto com Ele. Então, salvar os pecadores que vão para o inferno, para salvar, para acabar com os pecados. Para que nós possamos entrar no reino de Deus, para que nós possamos ter esses amigos. Então, assim nós damos as nossas vidas. Então, o Senhor veio a este mundo para salvar os pecadores, para fazê-los seus amigos. Então, o Senhor Jesus, ele morreu pelo pecador. Jesus morreu pelo seu amigo. Quando nós recebemos salvação, vocês sabem que nós nos tornamos em amigos de Cristo? Então, nós podemos dizer, Cristo, nós somos o seu amigo. Então, damos as nossas vidas pelo amigo. Como já se viu um maior amor do que este? Então, você dar a vida por outras pessoas realmente é algo. Não existe nada maior do que isso. Então, por nós, dar toda a sua vida. Senhor Jesus que morreu por nós. Então, ele me fez como um amigo para que eu possa entrar no reino de Deus. Vocês sabiam disso? Então, o Senhor, ele me fez em seu amigo. Então, mas e nós? Então, nós, realmente pecadores imundos que estamos indo para o inferno, nós agora precisamos fazer esses amigos eternos. Daí eu não vou falar isso de forma detalhada, mas tem pessoas que eu já vi somente eu vi pela primeira vez, mas eles fizeram realmente ofertas de quase para a oferta mundial, e quando eu olhei para essas pessoas, eles fizeram a oferta de quase 20 milhões. Eu nunca havia visto pessoas que fazem essa quantidade. Tem pessoas que fazem essa quantidade toda de oferta. Ou pensem só, isso não é algo normal, não é mesmo? Então eu acredito que esse irmão deve ter dado praticamente toda a herança que ele tinha ali. Então todo o dinheiro que eu tenho, eu entregar para que as pessoas possam receber a salvação. Então realmente do que vai adiantar? Do que é mais precioso do que a minha própria vida? Nada. Então eu não sei se vocês já viram. Então uma senhora, antigamente ela juntou muitos papéis e todo o dinheiro que ela juntou realmente centenas, realmente muito dinheiro. Ela juntou milhões e depois ela ofertou. Ela fez a doação. Então, a senhora em Daejeon. Então, também vendia kimbap e juntou muito dinheiro. Andava simplesmente só de chinelo. Então, tinha uma vida realmente tão simples. Viveu uma vida difícil. Ela juntou riquezas e riquezas. Que foram o quê? Para ser, todos que foram depois entregues para a Universidade de Chungnam. Então, até as pessoas que não creem em Jesus, tem pessoas que são incríveis assim. Então, nós podemos ver que tem muitas pessoas, realmente idosas também, no KBS, numa emissora coreana, nós vimos pessoas que se ajuntaram ali para fazer grandes ofertas também. Tudo para as pessoas pobres, estavam reunindo e juntando e gastando tudo. Ele disse, eu tenho 2 filhos. Então, ele comprou uma casa para cada um deles e o restante ele entregou tudo. E perguntaram, por que você fez isso? Ele disse, o meu pai, antes de falecer, ele deixou um testamento. Ele disse, filho, sabe os bens que você tem, não entregue para os seus filhos. Ajude os pobres. Este foi o testamento do pai. Para cumprir este testamento do pai, ele andando de cadeira de rodas, ele foi e entregou tudo. Então, até as pessoas que não conhecem a Deus fazem isso. Então, obedecem a essa palavra do Senhor Deus. E nós somos o quê? Somos os filhos do Senhor Deus. Todos os nossos bens precisam ser utilizados para fazermos amigos diante do Senhor Deus. Então, esses amigos que eu fiz diante do reino do Senhor Deus, eles irão me esperar. Então, algumas pessoas, quem é que está pregando? Quem é que está utilizando os bens? Quem é que está recebendo a salvação? Nós não sabemos ao certo. Somente Deus sabe quem são essas pessoas. Mas quando nós formos para diante do Senhor Deus, tudo nós vamos reconhecer, tudo vamos saber. As pessoas que recebem a salvação,
Os irmãos e irmãs que se dedicaram, nós vamos poder vê-los, nós podemos saber, nossa, como é que você ajudou, como é que você ofertou, toda aquela missão, realmente quanto dinheiro você deve ter utilizado, quanto que você deve ter doado. Então, é inimaginável. Então, se nós pensarmos naquele dinheiro, é impossível enviarmos pessoas. Então, para toda a sua família, as pessoas elas ficam pensando. Então, nós precisamos construir o que? A igreja, precisamos pagar o que? Seja a escola dos filhos e coisas do tipo. Pensem bem, é quase impossível para construir igreja, para ajudar. As pessoas elas precisam ajudar a família também, não é? É muito tanto dinheiro. Com qual dinheiro as pessoas que estão ofertando para a igreja, se nós pensarmos nisso? Todas as coisas que você precisa fazer pela sua família, pelos seus filhos. Mas o dinheiro que eu estou juntando, eu quero que o evangelho seja pregado. Eu quero que as pessoas recebam a salvação. Então, o que que eu não vou conseguir fazer? Eu faço tudo isso para o evangelho. Então, uma irmã também, antes do local aqui do local da igreja central de Seul, antes de ser construído, tinha uma irmã que ela fazia todo o trabalho da empresa, negócios dela, e ela ofertou para a igreja também. Então, dificilmente o que ela estava vivendo num estado tão difícil, porque o marido ainda não havia recebido a salvação, não tinha roupa para vestir também. Então ela comprava roupas quando falavam que estavam em desconto 80%. Então, e ela podia comprar essas roupas, mas ela voltou para casa por quê? Ela disse: Eu não vou comprar nada enquanto a igreja não for construída. Então é incrível. Então tem muitas pessoas que são assim. É por isso que quando nós fomos para diante do Senhor, nós recebemos a salvação. Realmente é muitas pessoas que estão orando, é muitas pessoas que estão se dedicando. É por isso que recebem a salvação. Então não é porque o pastor prega tão bem que as pessoas recebem a salvação. As pessoas falam, foi o pastor que pregou bem, foi o pastor que falou bem. Não. Atrás disso nós temos muitos irmãos e irmãs. Nós temos irmãos, irmãs, todos que estão se dedicando. Então o Senhor Deus, Ele conhece. Assim como o Senhor Deus, Ele conhece, como em 1 Coríntios capítulo 13, como o Senhor, Ele me conhece. Assim como o Senhor, Ele conhece aqueles irmãos e irmãs, aquela dedicação deles, aquela oração deles, aquele esforço deles. Então como é que eu iria receber a salvação se não fosse? Então todos aqueles irmãos que nos ajudaram para podermos receber a salvação. Então nós nos enchemos de alegria. Então é isso que nós precisamos fazer. Então, porque assim nós podemos ajuntar riquezas nos céus. Então uma pessoa que recebeu a salvação agora pode entrar no reino do seu Deus como filho de Deus. Então, mas como é que nós iremos viver realmente nessa terra determina a glória que iremos receber para a eternidade no reino dos céus. É por isso que em Mateus capítulo 19 também para o jovem rico, o Senhor disse, vende tudo o que tens e dá para os pobres e me segue, porque assim terás os tesouros nos céus. Então isso não está falando sobre a salvação, isso está falando para as pessoas que receberam a salvação para fazerem. Então isso está falando sobre a glória no reino dos céus. Então a salvação que nós recebemos é a mesma, mas a glória é diferente. Após termos recebido a salvação, como é que nós vivemos? Tudo isso difere. A glória de Pedro é diferente, a glória de Paulo é diferente. Não é? Então recebemos a salvação, mas vivemos ali só na base do conforto, dizendo, esse tanto tá bom e é isso. Então, diante do Senhor Deus, nós precisamos pensar qual é realmente a glória que nós teremos no diante do Senhor Deus. Não é simplesmente o Senhor Deus ele dá um prêmio e fala, vamos bater palma e acabou e é isso, vai todo mundo embora. Não é assim. Então nós estamos vivendo por isso. Então, hoje à noite também, se nós formos para diante do Senhor, pode ser que nós passemos por vergonha, nós iremos nos arrepender. Se eu soubesse disso, eu teria vivido realmente com grande glória diante do Senhor Deus, eu teria vivido me esforçando diante do Senhor. Mas por conta dessa minha carne, eu quis viver pelo este mundo, eu quis viver pelas coisas deste mundo, não consegui viver para a vontade do Senhor Deus, vou viver me arrependendo por completo. Mas ainda nós temos tempo. Esse tempo que nós temos, nós precisamos viver pensando diante do Senhor Deus. Como em Atos capítulo 20, então nós podemos ver que essa missão que nós recebemos do Senhor,
Então, esse trabalho de pregar esse evangelho do Senhor Deus, a minha vida eu não considero por nem um pouco por preciosa. Então, esta é a glória do Senhor Deus. O evangelho do Senhor, o Filho do Senhor Deus, unigênito, veio para este mundo para morrer por nós. Ele derramou o seu sangue, ele nos salvou, toda essa graça que ele tem preparado por nós. Então, para que nós possamos pregar esse evangelho. Então, a vida da minha carne, eu posso entregar mais de 100 vezes. E não foi somente por palavras, mas esse apóstolo Paulo, ele escreveu 14 livros do Novo Testamento. Então, quantas vezes ele foi aprisionado? Quantas vezes ele realmente foi torturado? Quantas vezes ele quase morreu? Em Duadira também, quando ele foi para pregar o evangelho, os judeus apedrejaram e acharam que ele estava morto, despejaram seu corpo, mas ele voltou novamente. Depois, por fim, ele foi levado como prisioneiro para Roma. E durante 2 anos ele ficou aguardando a sentença dele e depois morreu decapitado. Então, é essa missão que me tem dado. A minha carreira, realmente eu preciso terminar. Eu preciso o quê? Terminar, encerrar. Eu terminei toda a minha carreira. Então, Pedro também, pregando o evangelho, ele morreu crucificado, de cabeça para baixo. Se nós olharmos para todos os apóstolos, não existe nenhum que viveu bem, tranquila a vida e morreu velho. Não foi. O Senhor já disse que quando um grão irá cair na terra, não morrer, ele não pode dar muitos frutos. Então, todos os meus bens, o meu tempo, toda a minha felicidade, se preciso até a minha vida. Então, eu poder viver para o Evangelho do Senhor, eu viver para o Senhor. Esse será o que é a minha maior felicidade, a minha maior glória. O Senhor morrendo na cruz disse, está consumado, quer dizer que tudo está terminado. Apóstolo Paulo, antes de morrer, ele disse, encerrei a minha carreira. Então, eu terminei o ministro que recebi. Tá, a coroa da justiça está preparada para mim, ele disse em 2 Timóteo capítulo 4. Depois não se arrependam. Olhem para o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo ele sofreu tanto para o Senhor. E por fim ele recebeu a coroa de glória. Mas e nós? Vamos simplesmente olhar para o Senhor e falar, nossa, eu amo o Senhor, então eu vou receber a mesma glória? Não. No dia do Senhor, nós somos pessoas aqui que estamos aguardando a vinda do Senhor. As pessoas que aguardam essa vinda do Senhor precisam viver como Paulo. Nós também. Então não podemos estar alegres somente por ter recebido a salvação. Nós temos o quê? A glória eterna, a glória. Nós podemos dizer, olha a glória do sol, da lua, das estrelas, é diferente. A glória de Pedro, de Paulo é diferente. Tudo é diferente para a eternidade. Então, as pessoas que vão para o inferno também, se não receberem a salvação, vão para o inferno. Então, mas quanto que eles viveram pecando, realmente haverá o sofrimento diante dos céus. Mas, nós todos agora, então vamos procurar uma palavra da Bíblia, vamos procurar 1 Coríntios. 1 Coríntios capítulo 10. 1 Coríntios capítulo 10. 1 Coríntios capítulo 10. A partir do versículo 33. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 33. Vamos ler todos juntos. Como também eu, em tudo agrado a todos, não buscando o meu próprio proveito, mas o de muitos, para que assim se possam salvar. Então, se nós olharmos aqui, na igreja de Corinto, ele enviou uma carta assim, dizendo, realmente para que eu possa agradar a todos, para o proveito de todos. Por que ele está dizendo para agradarmos a todos? Agradar a todos, eu falo, eu vou agradar e é assim, dá para agradar? Então, eu não busco o quê? O meu próprio proveito, mas a de muitos. Não é buscando o meu próprio proveito. Então, uma pessoa que busca o seu próprio proveito, não tem como, é buscando o proveito de muitos para que assim se possam salvar. Para evangelizar, não adianta ter só o coração. Você precisa gastar o seu tempo, você precisa sacrificar o seu tempo, os seus bens, a si mesmo, para pregar o evangelho. Então, pode ser que nós sacrifiquemos a nossa própria vida. Então, para que o evangelho seja pregado, olhem só quantas pessoas morrem, quantas pessoas se sacrificaram por nós até hoje.
Vocês sabem quantas pessoas se sacrificaram até hoje? Realmente eu falar, tá bom, eu vou viver e é assim? Não, eu preciso me sacrificar, seja no bem, no tempo, em todas as coisas. Então, isso tudo é necessário. E é por isso que o apóstolo Paulo também, em 1 Tessalonicenses, capítulo 2, não somente realmente pelo evangelho, eu não estou pregando somente o evangelho, mas eu estou alegre em dar a minha vida também, porque vós sois os meus amados. Então, assim como os pais amam os filhos, eles criam, esperam, olham para a felicidade dos filhos, estão alegres, olham o bebê crescendo, querem cuidar, aguardando por ele, pensando, orando por ele. Isso é a mãe que tem esse coração, não é? Especialmente. Podemos ver o apóstolo Paulo. Ele disse, realmente, ele fez assim como a mãe que cria o filho. Então ele se alegrou em dar até a sua própria vida. Então vós sois os meus amados. Então nós podemos ver em 2 Coríntios, capítulo 2, realmente pelo vosso espírito. Então eu me alegro. Então eu gasto até a mim mesmo. Então ele não está gastando a si mesmo, certo? Mas pelo vosso espírito. Então eu estou feliz, então não estou gastando meus bens somente, mas eu estou dando até a minha vida. Eu estou sacrificando até a mim mesmo, para que eu possa salvar a todos os outros. Então, mesmo que uma pessoa ela possa morrer, eu estou vivendo por todos, com esse coração. Nós precisamos pregar o Evangelho. Então é por isso que nós tentamos ganhar dinheiro. O mais importante é nós estarmos firmes diante do Senhor Deus. Então eu queria pregar isso na semana passada. Como em Deuteronômio capítulo 8 também. Então o povo de Israel foi conduzido pelo Senhor Deus no deserto e eles obedeceram à palavra do Senhor Deus, não é? Então após nós recebemos a salvação, o Senhor Deus, ele nos conduz. Em certos momentos podemos estar pobres, podemos estar ricos. Em certos momentos nós vivemos aqui dependendo do Senhor, mesmo ricos ou pobres. Não estaremos somente satisfeitos com a riqueza que temos, mas para a glória do Senhor Deus nós viveremos. É por isso que o apóstolo Paulo já disse em Filipenses capítulo 4 também. Então eu sabendo, eu sei como estar nas dificuldades, nas tribulações. Então essa pessoa realmente, qual seja a personalidade, qual seja o pensamento, qual seja o objetivo de vida dessa pessoa. Então é muito fácil nós sabemos. Somente precisamos olhar para o dinheiro dessa pessoa. Como é que ele gasta esse dinheiro que ele tem? Então se viver como as pessoas do mundo, simplesmente gastando e vivendo, então nós sabemos ali o foco de vida dessa pessoa. Então, todos nós cristãos também, o tempo que nós gastamos, os bens que nós temos, então não são nossos, mas é do Senhor. Nós precisamos utilizar da forma mais preciosa possível. Como é utilizando de forma preciosa? É utilizar pelo Evangelho para salvar outros espíritos. Então é isso que é utilizar de forma mais preciosa. Então é por isso que a vida de fé dessa pessoa, os valores de vida dessa pessoa, o objetivo de vida dessa pessoa, nós podemos saber 100%. Então é por isso que nós podemos dizer que os bens é um teste para a vida de todas. Então eu ainda tenho muitas coisas para poder pregar, então, mas eu não posso pregar mais, né? Eu preciso terminar logo, né? Então eu também sei muito bem. Então o que eu não consegui pregar por hoje, eu prego da próxima vez. Então até o dia do retorno do Senhor, que nós possamos fazer o nosso máximo, seja o nosso tempo, seja os nossos bens, nossas riquezas da injustiça, seja até a nossa própria vida, a nossa liberdade, que nós possamos usar para o Evangelho. Então, meus bens e meu coração darei para o Senhor, então para a evangelização mundial.
Realmente muitas pessoas estão aguardando por nós. Então, países pobres são muito, muito pobres. Se eu não estiver orando por eles, se eu não estiver esperando por eles, ninguém pode pregar, ninguém vai conseguir pregar o evangelho para eles. Então, para o trabalho do evangelho, então realmente nós estamos ajuntando as riquezas nos céus, assim como o Senhor já havia nos dito. Nós precisamos obedecer ao Senhor. Vamos orar? Senhor Deus Pai, Santo e Misericordioso, nós te agradecemos. Essa palavra do Senhor, que disse para nós não ajuntarmos riquezas nessa terra, mas ajuntarmos riquezas nos céus. Nós pensamos sobre a sua palavra hoje. Nós que recebemos a sua palavra. Senhor, nós sabemos que todas as coisas fomos compradas com o seu sangue, tudo é do Senhor. Que o restante das nossas vidas nós possamos viver para o Evangelho. Nós sabemos que existimos somente para o Evangelho. Senhor, que o restante das nossas vidas não seja em vão, mas que nós possamos viver para a vontade do Senhor. Que nós não percamos o nosso coração para as coisas do mundo. Que nós possamos viver para a glória de Deus. Que o Senhor Deus permita para que todos nós possamos ser utilizados de forma preciosa. Oramos em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.